Glória a Deus, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus, Pai, aquele que nos guarda, aquele que tem nos livrado de todo mal. Pastor Paulo. Aleluia. Deus lindo. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Que essa noite nós possamos estar com os nossos ouvidos prontos para ouvir a palavra de Deus. E não só ouvir, mas aprender através do Espírito Santo. Amém? Nesse momento nós vamos falar de dízimos e ofertas. Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Amém? Aqui a gente fala de dízimo e oferta de uma forma bem tranquila, bem clara e objetiva, porque tudo que nós fazemos para o nosso Deus, ele tem que ser de coração voluntário. E nesse texto aqui, no capítulo 15, no verso 10, diz assim: livremente lhe darás, o que o teu coração não seja maligno, quando lhe deres. Por isso, aliás, por causa disto, te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão. O texto é bem claro, é bem objetivo, né? Livremente lhe darás. Livremente, tem que ser completamente transparente, sem peso, sem peso. Isso já foi dito lá para Israel em Deuteronômio. E as pessoas hoje falam que a lei é dura, mas não é assim tão dura. Está vendo? Então, muitos estão jogando julgo, peso, sobre os membros, sobre a membresia, sobre a igreja. E nós aqui queremos fazer justamente o contrário, trazer essa paz que excede todo entendimento, principalmente nesse momento, porque quando você dá, não é para Deus, Deus não precisa de dinheiro, de valores, de roupa, de mantimento, mas é para a manutenção da obra de Deus. Amém? Então, sinta-se completamente à vontade. Irmã Rosilda, pode passar, eu também vou querer um envelope. Pode passar o envelope. Quem quiser colocar o seu dízimo, a sua oferta, o envelope vermelho, que é a nossa oferta alçada em prol do pagamento do aluguel, dos nossos benefícios em que nós temos através desse aluguel, né? Essa porta está aberta, mas precisa ser pago o aluguel, precisa ser paga a água, a luz e todas as despesas inerentes a esse processo. E para isso, nós fizemos essa campanha dos R$100 mensal. Quem quiser, quem puder, seja livre para doar. Amém? Então, fique à vontade. Vou botar minha oferta aqui também antes de orar. Amém? Levante seu envelope, põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, o seu povo dizimando e ofertando para a tua obra, para esta casa continuar com as portas abertas. Abençoa o teu povo, como diz a sua palavra, estamos dando com alegria, sem peso na alma. Portanto, Senhor, abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, rapidamente, olha, não vamos nos esquecer, tá? Nós temos a nossa... Tá ligada a live? Tá? Nós temos a nossa aula de músicas, quintas-feiras, às 19 horas. Quem quiser, estiver interessado, jovens a partir de 12 anos em diante, né? Jovens a partir de 12 anos em diante, pessoas, enfim, sem limite de idade, que queiram aprender a tocar instrumentos de sopro, ok? Eu não dou aula para cordas, nem bateria, e nem teclado, só sopro. Se quiser, quinta-feira às 19 horas. Sábado não, nesse sábado não. Domingo, a nossa EBD. Meu Deus,
EBD, está terminando a revista. Essa lição maravilhosa que vai ser ministrada no domingo de manhã, maturidade sustentável. O que é sustentável? Ela precisa se manter sempre no mesmo nível. Isto é, a maturidade não pode decair, você não pode perder a maturidade. Uma vez que chegou a um nível de maturidade, esse nível tem que permanecer. Daí para frente, sempre cada vez mais maduro na obra, na seara do Senhor e na sua palavra. Então, é maturidade sustentável. Olha, Filipenses, está baseado em Filipenses. Não percam a oportunidade de dialogar, debater no sentido de expor suas ideias e receber ideias de uma clareza, de um âmbito diferente. Porque quando a gente debate ideias, abre-se o leque. O Espírito Santo muitas das vezes se revela para mim em um determinado texto e não para você, ou vice-versa. E a gente junto compreende cada vez melhor a palavra de Deus. E à noite, a nossa Santa Ceia com o preletor internacional que veio de Miami Beach. Amém? Pastor Márcio Cabral. E a nossa Santa Ceia. Entendeu? O mais importante é a palavra de Deus. E a nossa Santa Ceia, gente. Olha, a ceia, ele é um memorial, eu acho que é o memorial, acho não, tenho certeza que é o memorial mais importante para o cristão. É o mais importante para o cristão. Então, quando a gente deixa de participar da Santa Ceia, do culto de Santa Ceia, num contexto geral, desde a hora que abre o culto até a hora da bênção apostólica, se você deixa de participar de alguma coisa, você perdeu muito. Então, não falte o culto de Santa Ceia. Participe, porque nós estamos não comemorando a morte de Cristo, mas a ressurreição e o poder restaurador, vivificador do seu sangue, a sua carne que foi mortificada por nós. Esse símbolo nos traz esperança e esse símbolo nos traz paz e vida. Então, não percam. Amém? Pastor Márcio? Estendo suas mãos rapidamente, vamos orar pelo pastor Márcio, porque ministrar a palavra de Deus é muito sério, e a gente precisa estar cobrindo todos os nossos preletores com as nossas orações. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui está o teu filho na tua presença, Pai, para ministrar aos nossos corações e ao dele também através do teu Santo Espírito, que realmente é o professor, mas inspira ele, Pai, que as palavras que saírem da sua boca sejam para edificar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom? Bênção demais. Vamos iniciar agora uma série de estudo nova, né? Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Joel. Tem bastante coisa para a gente aprender. Na verdade, muita coisa para a gente aprender, muita coisa. E eu tenho certeza que a gente vai edificar bastante a nossa vida. E eu quero fazer, e todos os que vão ministrar o estudo aqui, de Joel, eles vão, todos nós, né, que nós vamos dar esse estudo, nós vamos sempre fazer uma analogia com o tempo atual. O livro de Joel, ele tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Tudo. Tudo a ver. A gente vai ver coisas que o profeta falou, coisas que o profeta relatou, coisas que o profeta proferiu, que está se cumprindo hoje também. E coisas que estão acontecendo e coisas que estão por vir também. Então, tem muita coisa para a gente aprender nesse estudo. Então, eu peço a vocês que vocês prestem bastante atenção, não deixe de vir, não deixe, porque é bastante coisa para a gente ver, apesar de ser um livro pequeno, né, só tem 3 capítulos, eu vou falar de um hoje, mas esse primeiro capítulo é muito tranquilo por conta de ser um relato do que aconteceu. Então, vai ser muito rapidinho, mas eu quero dar uma introdução muito bacana, eu espero fazer essa introdução muito bacana
para estimular a gente a querer saber o que vai acontecer nos demais. Porque os demais vai falar bastante coisa para nós, vai nos ensinar muita coisa, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, amém? Então, primeiro, abre a sua Bíblia, né, no livro de Joel, para a gente entender um pouquinho. Eu vou fazer uma introdução sobre isso, né? A gente sabe que Joel é um dos livros chamado Profetas Menores, só para que todos entendam, parece ser óbvio, né, mas pode ser que alguém tenha a ideia de que profeta menor porque é menor importância do que outros. Não é essa a importância, não é isso. O profeta menor porque o livro é pequeno mesmo. Tão simplesmente por conta disso. O livro que são pequenos, mas não é nem estatura e nem importância do que está escrito, tá? Eu já ouvi, por incrível que pareça, eu já ouvi dizer que eram profetas praticamente nanicos. E eu não sei de onde que esse povo tira essas coisas. Parece brincadeira, né? Mas isso é real. Inclusive, já ouvi pregações dizendo sobre isso e falando a questão de ser menos importante, ser menor, por ser menos importante do que profeta Isaías, Jeremias, e por isso eles escreveram muito mais, porque Deus derramou muito mais. Nada disso, nada disso. Tá? Simplesmente porque foi um conteúdo menor, mas não deixa de ser tão importante como qualquer outro, tá? Nenhum deles. Então, profeta menor. Esse profeta, ele era do reino de Judá, né? Vivia em Jerusalém. Não tem como saber muito, não tem muitos relatos sobre o tempo, a época que foi escrita efetivamente, mas os teólogos, né, os estudiosos aí acreditam que seja pós-cativeiro da Babilônia, quando eles voltaram, né, quando eles já restauraram o templo, já começaram a fazer tudo de novo, então porque mais ou menos na faixa de 800 até 720, mais ou menos, antes de Cristo, mais ou menos nessa faixa aí, né? Que eles acreditam que seja. Joel, que foi o autor do livro, que foi escrito, ele não era sacerdote, nem ancião, porque ele fala desses grupos, e ele é muito fácil da gente entender que quando ele fala desses grupos, ele fala de uma coisa que não pertence a ele, não é ele. Mas, como ele mesmo sabe, a gente vê aqui, ele é profeta, e pouco se sabe sobre ele. Pouquíssimo se sabe sobre ele. Aqui só tem no primeiro versículo aqui que já diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então a gente já sabe quem é o pai do rapaz aí. Mas a gente sabe a importância de tudo que foi escrito. Então, essas profecias são palavras de Deus ao povo de Jerusalém, né, do reino do sul, né, de Judá. Sabe que foi dividido, reino do sul, reino do norte, e Judá, a parte de cima, na cidade de Jerusalém. Ele possivelmente morou lá, viveu lá, e foi lá que foi dito isso. Não sabemos ao certo, né, quando foi que escreveu, mas a gente acredita que foi profetizado pós-cativeiro, a gente já sabe disso. Uma preocupação que é muito fácil da gente identificar, isso eu estou falando de todo o livro, tá? Eu estou dando um panorama de todo o livro. Então, esse livro de Joel, ele tem uma importância, ele dá uma importância muito grande à questão da religiosidade, a falta de inteireza de coração. Aquilo que a gente fazia, as pessoas fazem externamente, mas não tem a mudança internamente. E aí a gente já vai começar a fazer aquele paralelo com as coisas que acontecem no dia de hoje. Né? O que é importante hoje para a igreja? O que está sendo importante hoje para o povo? Por que as igrejas hoje, que se fala de profecias, quando se fala de prosperidade, por que as igrejas hoje estão querendo isso? E não se preocupam com os sinais que estão acontecendo da volta de Jesus? Por que as pessoas não estão se preocupando com a santificação, a consagração? Pouco se vê igrejas que querem se consagrar, pouco se vê igrejas que falam em santificação, pouco se fala sobre o conserto, a mudança, a transformação de mente. Você quase não ouve mais as pessoas falando. Quantas vezes você ouviu aí nesse ano inteiro falando sobre metanoia? Você quase não vê, não ouve isso.
as pessoas falarem de mudança. Hoje, o que mais se acontece é a religiosidade, onde eu falo que sou, mas não tenho atitudes do que sou. Eu faço a palavra ser bonita aos ouvidos das pessoas, eu mostro que eu sei muito de Bíblia, eu mostro que eu leio muito, que eu tenho uma boa oratória, uma boa dicção. Então, isso vai fazendo com que as pessoas sejam cheias do nada. A religiosidade acaba enchendo o nosso coração, onde eu acho que somente ir ao culto já está ótimo, e eu não presto o culto verdadeiramente a Deus. Isso, como é notado isso, né? A gente vê dentro do culto as pessoas que às vezes você está falando aqui, está falando da palavra, e está olhando lá para o outro lado, está olhando lá para fora, está ligado no teto, está olhando na luz, está pegando o telefone. As pessoas não estão prestando culto, mas se participando do culto, como se fosse um cartão a bater, né? Então, essa religiosidade, desde aquele tempo, ele já estava falando. Então, essa importância sobre a religiosidade, o coração que não era verdadeiramente de Deus, o coração que não era convertido a Deus, porque quando o coração é convertido a Deus, a gente nota nas atitudes, independente das circunstâncias. Se Deus faz, ele continua sendo nosso Deus. Se ele não faz, ele continua verdadeiramente sendo Deus. Se ele dá resposta, ele é Deus. Mas se ele não dá resposta, ele continua sendo Deus. Então, tem até um louvor, né, que fala sobre isso, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, também é Deus. Isso é um louvor para você ver o nível de religiosidade que acontece. Há igrejas que não cantam esse louvor. Estou falando com conhecimento de causa. Há igrejas que não cantam esse louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Porque ele está dizendo, como se o louvor está dizendo que Deus não tem capacidade de fazer algo. Quando, na verdade, não é isso. É simplesmente dizendo o seguinte: Deus não faz porque tem propósito. Deus ele não faz porque ele é Deus. E ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer. Mas nas igrejas, nos lugares, nas pessoas que têm a teoria da prosperidade, onde Deus ele tem que fazer para você, e encosta Deus na parede, falando, olha, se você vier para o culto, Deus vai fazer e acontecer na sua vida. Quando, na verdade, isso não acontece. Esse tipo de pensamento era o que Joel também já estava relatando. Então, esse tipo de panorama, por isso que é importante a gente conhecer o que é o livro, o que funciona, o que está falando, qual é a essência daquilo que ele está falando na mensagem. Isso é importante. Esse panorama aqui, você já vai poder, daqui amanhã ou depois, alguém falar alguma coisa sobre Joel, o livro de Joel, você vai falar assim, eu sei o que foi dito. Eu sei que tratava de religiosidade, eu sei que tratava do dia do Senhor, a gente vai falar sobre isso. Então, ele faz uma analogia no próprio livro, durante todo esse estudo você vai ver isso, ele vai fazer uma analogia tanto de religiosidade, quanto também do dia do Senhor, ele vai fazer uma analogia daquilo que eles estavam vivendo no momento, já prevendo um prelúdio, um prenúncio daquilo que seria o dia do Senhor. Então, ele já vai fazer uma analogia dizendo o seguinte, olha, isso aqui que está acontecendo, também vai acontecer lá no dia do Senhor. As coisas vão acontecer assim, 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 assim vai ser. Então, ele vai fazer uma analogia, um paralelo de tudo aquilo que eles estão vivendo naquele momento e o que ainda vai acontecer. Então, isso tudo a gente vai ver. Então, além da grande, nesse momento aqui, do livro de Joel, o povo de Jerusalém ele passava por uma grande crise econômica. Por quê? A gente vai ver aqui um episódio que é muito conhecido, né, sobre os gafanhotos. Né? Muita gente conhece essa parte da Bíblia que fala dos gafanhotos, mas talvez muitos não entendam que eles já viviam uma crise. Tá? Tem relatos, tem teólogos que falam, né? Eu já vi alguns pregadores que falam sobre isso, e eles falam que eles viviam uma vida muito boa e veio os gafanhotos. Não é isso. Eles já viviam uma grande seca. Eles já tinham uma crise se instalando. E aí, dessa crise da grande seca, que já assolava todo o mundo, não somente Jerusalém, e já partiu para gafanhoto lá em Jerusalém. Então, foi uma crise seguida de uma coisa muito pior do que todas. Né? E a gente vê que os gafanhotos foi uma das pragas do Egito. A gente sabe que é uma praga que devasta
né, a principal fonte de renda daquele povo, que é a agricultura, né? A agroeconomia era a grande fonte de renda de todos, né? Aqui hoje a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa fonte de renda. Lá, ou era campo ou era campo. Tudo partia dali, né? Fala, pastor. É do campo, né? Agropecuária, seja, quando eu falo de agro, né, eu estou falando da agropecuária, agricultura, né? A gente fala da colheita, fala do plantio, fala também dos gados, né, que eles cuidavam. Tudo isso vinha o sustento do povo. Agora você imagina, o povo passa por uma seca que já destrói. O pouco que se conseguia, os gafanhotos vieram e devastava tudo. Aí eu já quero fazer uma analogia aqui. Posso fazer assim ou não? Eu já vou fazer uma analogia. A nossa vida hoje já está difícil, sim ou não? Nosso medo, nosso receio é que o pouco que nós temos, os gafanhotos, vou falar nome não, os gafanhotos vão tomar. Esse é o risco que a gente corre. A raça que rouba, a raça que não tem nenhuma preocupação se o Marco Antônio vai ter o que comer, o que beber, ele não está nem aí para isso. A corrupção humana, da mente humana, a maldade do coração que chegou no coração do homem, não vai nem se preocupar se você tem o que comer ou não tem o que comer. Ele tem que garantir o dele e do time dele. Então, isso é uma coisa que é bem possível que aconteça. Então, a seca é a escassez daquilo que a gente trabalha. Então, o que é a escassez daquilo que a gente trabalha? Você pode notar que hoje o que você ganhava, você não ganha tanto mais quanto você ganhava. E se ganhava, você não rende mais do que rendia. Pode parar para pensar. Isso aí pode se tornar uma seca que o povo vive. Então, você tem um valor que você ganhava e você vivia bem. Hoje, o mesmo valor, você não vive bem. Sim ou não? Então, isso é um prelúdio, é um anúncio de uma seca, porque você tem pouco e o pouco que você tem não rende. E o pior é que o pouco que você tem ainda pode ser tomado pelos gafanhotos. É tipo colocar mais imposto, é fazer com que você pague mais tributo, é fazer com que você pague mais coisas, e mais coisas sendo presa, mais coisas sendo retirada, a iminência das poupanças serem tomadas, como já aconteceu em outros. Então tem uma série de coisas que a gente pode trazer para a nossa vida hoje, que é o que vai acontecer. Porém, também há aqui nesse livro de Joel, a gente vai ouvir que ele vai falar que assim, olha, mas há como isso não acontecer, porque Deus, ele pode e ele vai ter a graça, ele vai receber o clamor daqueles que se arrependem, ele vai receber a tua oração e ele vai fazer com que as coisas melhorem. Essa é a nossa fé. Então, quando ele fala sobre isso, ele vai dizer, olha, além de uma grande seca em todo o mundo, Joel, então, ele vai interpretar essa praga, né? Ele vai interpretar, vai falar sobre isso, bem como a seca, né? Um juízo de Deus contra seu próprio povo, por conta de não ter o coração em Deus. E isso vem acontecendo com o povo. Você pode notar que muitas coisas que vão acontecendo no nosso mundo é devido à nossa mudança de coração. Muita coisa que a gente vive é simplesmente pela mudança de importância que nós damos a Deus. Hoje mesmo estava falando com um amigo, fui fazer um atendimento pastoral no horário do meu trabalho. Mas, socorro, não tem jeito, né? A gente faz no finalzinho do expediente, sempre eu bato papo com um amigo, e eu conversando com ele, eu falei sobre isso. Eu falei, vamos conversar. Ele falou, cara, está muito difícil, está aquela coisa toda. Eu falei, meu amigo, confia. Faz a tua parte. Entrega o teu coração de verdade para Cristo, faz com vontade, faz de verdade, e Deus, em meio ao turbilhão, Ele vai te honrar. Em meio a toda dificuldade, Ele vai te honrar. E Deus tem falado isso com o nosso povo, e Deus tem mostrado isso para o povo. Mas o que o inimigo tem feito? Tem distraído o povo, trazendo dissensões dentro do próprio povo de Deus, porque ele sabe que quando tiver a dissensão é mais fácil de acabar. O povo perde a força por conta de não
ter união. E aqui ele vai falar no livro de Joel, ele vai falar sobre isso. Ele vai conclamar o povo, ele vai chamar o povo a se unir. Ele vai falar para os líderes, né, os pastores, né, vamos trazer para cá, ele vai falar para os pastores, falar o seguinte: os líderes, acorda, porque vocês não estão vendo as coisas que estão acontecendo, vocês estão dormindo. Acorda, clama a Deus, busca a Deus, santifica-se, busca, chama o povo a buscar a Deus de coração, de verdade, porque olha o caos que está acontecendo e a união não está acontecendo. Estão distraídos. Ele vai falar sobre isso aqui. Então, esse livro de Joel, ele vai ter um ensino absurdo para a gente. A praga do gafanhoto como um prenúncio do dia do juízo final. Então, ele viu, são duas coisas que ele vai fazer aqui. Ele vai falar sobre a época atual que ele estava vivendo e vai fazer também uma analogia do futuro, do que está por vir, que vai acontecer. Ele está fazendo uma analogia dizendo o seguinte, ó, atentem. Uma parte aqui do texto, ele vai dizer assim, ó, atentem, vocês não estão percebendo. Ele vai chegar a chamar o tempo de bêbados. Bêbados, acordem. Bêbados, acordem. A gente sabe que a exegese explica esse texto, dizendo que os bêbados, de fato, ele está falando sobre os bêbados num contexto. Mas ele também está dizendo que o texto, quando ele fala de bêbados, ele está dizendo dos distraídos, dos que vivem como se nada tivesse acontecendo. Não tem noção do que está vivendo, como se tudo tivesse muito bom. E a gente vê isso. A gente vê isso hoje, pessoas vivendo como se tivesse tudo muito bem. Sim ou não? Pessoas que... Hoje você consegue escutar pessoas dizendo assim, melhorou muito o nosso Brasil. Onde que essa pessoa está? Parece bêbado. Não é verdade? Parece bêbado, porque como é que uma pessoa hoje vai dizer que o nosso país está melhor? Onde? Ele não tem noção do que ele está se alimentando de quê? De uma informação que não é verdade. Então, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte, olha, povo, arrependam-se, muda o canal, sai dessa brincadeira de achar que as coisas não estão acontecendo, porque está acontecendo, os sinais estão aí para todo mundo ver. Ele vai fazer esse relato aqui, nesse primeiro capítulo, e o Joel ele é como se fosse um dramaturgo. Né? Ele consegue fazer de uma forma que você vai entender que o negócio é muito pior do que a gente imagina. Ele vai fazer isso aqui. Ele tem uma linguagem literária muito forte com relação a tudo que vai acontecer e o que estava acontecendo ali. Para que a gente consiga compreender e se arrepender em tempo, para que a gente não sofra muita coisa que a gente já está previsto para sofrer. Fala, pastor, quer falar? Então... ele vai fazer sobre isso. Então, ele vê duas coisas. Né? Ele quer mostrar para o povo, primeiro, que o povo perceba o que está acontecendo e que Deus está por trás de tudo isso que está acontecendo. Trazendo para na nossa vida. Gente, tudo isso que está acontecendo, inclusive o governo que entrou, foi permissão de Deus. Não pense que foi o diabo, não. O diabo não tem poder para isso, não. O diabo só faz aquilo que Deus permite fazer. Então, quando ele permitiu ter esse governo, é para tratar o povo. É para o povo entender que ele tem o poder e muitos estão adorando outros deuses e não a Deus. Então, ele permite as coisas acontecerem. Então, ele está querendo mostrar para o povo, nesse livro todo, ele está querendo mostrar para o povo, porque o povo perceba que tudo que está acontecendo, Deus sabe o que está acontecendo. E ele está permitindo acontecer, com propósito. Segundo, chamar o povo ao arrependimento. Isso é o grande ponto de todo o livro de Joel, é ele dizer o seguinte, chama o povo ao arrependimento, para que tenha inteireza de coração, e a misericórdia de Deus, ela vai vir para cima do povo, ele vai chegar e alcançar o povo. Mas eu preciso ter inteireza de coração. Deus, ele pode mudar tudo isso. Deus, ele pode fazer com que tudo se mude. Então, quando o povo se muda de canal, quando o povo se volta para o arrependimento de coração, Deus manifesta misericórdia e muda o cenário. É assim na nossa vida, é assim na nossa sociedade, é assim no nosso Brasil, por exemplo.
Se o povo se reúne, o povo de Deus, olha, fala uma coisa com toda a segurança do mundo. Se o povo que se chama pelo nome de Jesus, Cristo, se fala que é cristão, se humilhar e em união orar pelo nosso país, Deus move. Deus muda. Sabe por quê? Porque hoje o que o diabo está fazendo? Dissensão entre pastores e pastores, igrejas e igrejas, denominações contra denominação. A minha denominação leva a Cristo, o outro leva para o inferno. Hoje é o que está acontecendo. A nossa igreja é uma igreja fora da curva, porque a gente todo tempo a gente quer buscar as outras igrejas para estar junto com a gente, né? A gente sempre quer estar junto, a gente visita, a gente vai em outras igrejas para a gente abençoar, honrar amigos, a gente sempre faz isso, mas não são todas as igrejas que fazem isso, tem igreja que proíbe você ir em outra igreja. Por quê? Ainda vem com uma heresia absurda dizendo, não beberás água de outra cisterna, como se isso fosse, de fato, para que ele não venha beber uma água contaminada em uma outra igreja. É loucura. É loucura. Mas aí a Bíblia faz o quê? O povo sofre por quê? Por falta de conhecimento. Não conhece a Bíblia, é levado por qualquer vento de doutrina, como meninos. Então, esse tipo de entendimento, esses dois motivos, são os motivos base de todo o livro de Joel. O povo perceber que está acontecendo, tudo é Deus permitindo acontecer, e o segundo, chamar o povo ao arrependimento e ter interesse de coração com ele. Fala, pastor. A gente viu que nas eleições Deus poderia ter movido, porém o povo estava mais voltado ao homem, à idolatria pelo homem, né, do que verdadeiramente buscar a Deus. Perfeitamente. Eles vestiram uma camisa, né, lutaram por conta de uma pessoa, e na realidade Deus não queria isso. É isso aí. Deus queria que a gente buscasse Ele para que Deus fizesse a vontade dele sobre Mudou o foco. Mudou o foco. Quando você idolatra o homem, Deus sai de cena. Entrou a idolatria aí pelo homem. Se eu falo pelos princípios, muitos buscaram pelos princípios. Eu tenho certeza que nós fomos uns que buscaram pelo princípio de família, de ser correto, né? Então, quando a gente busca pelo objetivo, o propósito certo, Deus atua. Agora, quando a gente começa já a idolatrar o homem, não, porque tem que ser. Não tem que ser. É princípio. Eu preciso ver qual princípio. Eu vou colocar o pastor Paulo aqui no altar, mas quais são os princípios dele? O princípio dele é achar que Deus ele vai fazer tudo porque ele tem que fazer, porque vai fazer. Não vou botar ele no altar, porque é princípio. Ele está quebrando o princípio de Deus. Quem somos nós para colocar Deus na parede para ele fazer alguma coisa por nós? Quem somos nós para merecer alguma coisa de Deus? Então, se eu não me coloco na minha posição e eu começo a mudar o foco, é a mesma coisa. Quantas igrejas fizeram isso? Nós já tivemos. Nós já tivemos várias oportunidades de receber dinheiro de político. Muitos não sabem disso. Seria fácil para mim eu aceitar. A igreja passa aperto, às vezes tem... Corrigindo, a igreja não passa aperto, a igreja faz o certinho, justinho, né? A gente não tem sobra de valor, né? Mas o que eu poderia fazer? Não, vou receber aqui uma ajuda, vou abrir aqui o altar para o cara vir aqui e fazer uma, né? Não tem problema nenhum. O que é isso, né? Tem gente que usa até a Bíblia para testificar isso, né? E mostrar que pode. Mas eu resolvi não fazer. Meu princípio. É um princípio que Deus estipulou no meu coração. Não preciso fazer isso. Deus sempre sustentou a gente. Por que eu vou me preocupar agora? Né? Então, o que eu faço? Aí eu me vendo, eu troco o canal, eu tiro a inteireza de dependência total de Deus e eu começo a depender de uma outra situação. O que acontece? Deus sai de cena. E aí? E quando ele parar de vir? Como é que acontece com a gente? Então, a gente conhece sobre isso. E aí a gente entra no capítulo 1. Esse é um panorama que a gente vai ter durante todo o estudo de Joel. Ele vai falar muito sobre isso, vai falar muito sobre arrependimento. Ele vai falar, tu vai ver muito Joel falando sobre povo, acorda, povo. Se liga, entenda, aprenda, compreenda. Ele vai chamar muita atenção sobre isso. E aí, no capítulo 1, a gente vai ver aqui no verso 2 e 3, ele vai dizer assim, ó: ouve isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias,
ou também nos dias de vossos pais, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os filhos destes a outra geração. Ele está dizendo o seguinte, olha só, isso não aconteceu lá não. É um fato novo. É algo que vai acontecer, que está mudando, e precisa ser informado para todas as gerações, porque algo vai acontecer em cima disso aqui. Isso vai acontecer nos dias do Senhor. Ele está dizendo, olha, isso aqui é algo que, por mais que tenha acontecido lá atrás, mas é algo novo. É algo que vai ser mudado. É algo que tem sido importante para que a gente passe para gerações da frente. A gente precisa passar isso para frente. Ele está dizendo aqui, ó, aconteceu isto em vossos dias, anciões. Ele está falando dos anciões, né, os moradores da terra. Escutai, aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração, ou seja, fale sobre isso. Fale sobre isso para seus filhos para os seus netos para outra geração. Isso tem que se perpetuar no nosso meio. Tem que ser dito sobre isso que está acontecendo. E aí ele segue dizendo assim, ó, verso 4, ele vai dizer assim, o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ele está dizendo o seguinte, não sobrou nada. Não ficou nada. Então, tem algumas teses que falam sobre 4 ondas de gafanhoto, falam de 4 ondas de gafanhoto, e outras teses que dizem o seguinte, ele quer dizer que nada ficou, não sobrou nada, nem da primeira parte que veio, nem da segunda se veio, tudo foi destruído, dizimado. E tem essa parte que fala de 4, como se fosse 4 ondas de gafanhoto. Veio a primeira onda, devastou, veio a segunda onda, devastou um pouco mais, veio a terceira onda, devastou mais um pouquinho, a quarta onda veio para acabar com tudo. Tem tese sobre isso. Mas o mais importante não é nem a gente pensar isso. Ele quis dizer o seguinte, a destruição foi total. A destruição foi muito ruim. A profecia da destruição era muito ruim. Era algo muito forte o que estava acontecendo, e isso era para a gente entender. E aí ele confirma essa tese no versículo 5. Olha aqui como é que ele confirma isso. Despertai. Olha como é que ele começa dizendo o seguinte, acorda, bêbados, e chorai. Está dizendo o seguinte, olha isso, acorda, vocês estão dormindo, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Quando ele fala de bêbados, né, aí eu já dei até uma ideia do que é isso, ele está dizendo o seguinte, é como se fossem os distraídos, é como se fosse... Oi? Os nécios, é como se eu fosse uma pessoa que eu não estou percebendo, eu não estou percebendo, eu não estou ligado nisso. Não está nem aí. É isso aí, é isso. Eu dei até o exemplo, né, a pessoa que vem para o culto e fica olhando para tudo... Eu tô ali, mas não tô, entendeu? Eu tô aqui cumprindo um cartão, eu tô batendo o cartão na igreja, mas eu não tô cultuando a Deus. Eu não tô me inteirando das coisas de Deus. É isso que ele fala da inteireza de coração. Despertai, bêbados, e chorai. Porque ele está dizendo o seguinte, vai doer muito. Aí ele fala assim, despertai, bêbados, e chorai. Gemei, todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a terra, sobre a minha terra, e os seus dentes são dentes de leão e tem presas de leão. Ele está dizendo sobre o gafanhoto, ele está dizendo sobre a força da destruição. A força da destruição. Então, essa ideia do livro de Joel, e a gente tem que trazer isso para a nossa vida, é atentar, porque, de fato, as pessoas estão dormindo, estão pensando que está tudo certo, está tudo brincando, está tudo maneiro, está tudo na boa. E não está.
As coisas estão complicando em muito. Gente, vocês já perceberam? Eu não sei se vocês já perceberam. Vocês ficaram sabendo da China, o que está acontecendo na China? Ó, a China está tendo ventos de 280 quilômetros por hora. Nunca na história foi visto isso. Nunca a história foi visto isso, um vento dessa magnitude. Vocês viram o que aconteceu em Copacabana agora esses dias? Os prédios encheram d'água. Prédio do outro lado da rua. Eu estou falando de areia, calçada, a rua, a calçada do prédio e dentro do prédio, encheu dentro do prédio. Você está entendendo? Isso aqui que ele está dizendo, olha a natureza que está fazendo o estrago, olha o que está acontecendo. Então ele diz, o poder da destruição que vem da natureza, da própria natureza. Então quando ele fala assim, despertai bêbados e chorai, gemei todos os que bebei vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Ele está dizendo o seguinte, não vai ter colheita. Não vai ter. Chorai pelo vinho novo, ele está dizendo o seguinte, não vai ter o que ter. Chorai, porque não vai ter. Ele está dizendo o seguinte, aquilo que a gente tem, não vai ter. Será que isso não é um prelúdio quando diz que vai chegar o tempo que a gente não vai poder falar da sã doutrina? Será que esse não é um prelúdio dizendo o seguinte, que daqui a um tempo a gente não vai conseguir ler a Bíblia, vai ser proibido? Tem gente que acha que isso não vai acontecer, não. Vai. Vai. Na China, a pessoa hoje ela pega uma folha. Tem lugares que só consegue ler a folha da Bíblia. Só folha. Recebem folha para ler e as escondidas. Muitos lugares são assim. Não consegue ter o livro na mão como a gente tem com tudo aqui. Não sei se todos já viram aqui o livro de Eli, o filme? Já viram o filme, o livro de Eli? Por que isso? Era cega. Em braille. Então a pessoa tem que entender que a palavra de Deus é o que liberta, é o que transforma, é a que salva. É isso aqui, ó. Se eu não tiver a Bíblia, se eu não tiver como ler, o inimigo deita o cabelo, filho. Ela dá direção. Ela dá direção. É bússola, é luz. É você olhar aqui e você saber o que está. Isso aqui tira o medo. Isso aqui tira o medo. Porque quando você conhece a palavra, pode vir o que vier, e você vai segurar e falar que assim, eu me apego aqui, ó, ao que está escrito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não importa, podem falar o que quiser aqui, ó. Tem até um louvor, né, que fala isso, né? Não é? Não tem? Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Não quero nem saber de nada, irmão. Quero nem saber, pode falar o que for. Então, essa ideia, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte, essa que foi acontecer, quando gemer, e por conta do vinho novo, é porque foi tirado da vossa boca. Versículo 6 diz assim, uma nação poderosa, está falando dessa onda de gafanhoto que veio como dentes de leão, tem presa de leoa, vem com poder de devastação. Olha que loucura. Aí, pode falar. Fez uma alusão 9:8? É um paralelo, né? Vamos ler lá, vamos ler. É por isso que eu ia falar. Mas vamos, já que você falou isso, a gente vai ler lá. Vamos pegar aqui, abre aí. Quer ler? Pega aí o microfone para você ler, já que você falou. Lê aí, pastora. Apocalipse 9:8, né? 9:8. E tinha cabelo como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leões. Eles fazem alguns paralelos, né? Mas é o que eu estou dizendo assim. A ideia mesmo do texto é exatamente isso, é a força que tem, a força do mal que está acontecendo. Essa é a força dos gafanhotos que estavam fazendo e assolando. Essa é a ideia.
né? Eles fazem esse paralelo porque falou do leão, né? Falou do... Então, é só por isso. Fala para mim. Em Daniel? Alô, alô. Daniel 11:41. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Está falando aqui sobre a batalha de Gog e Magog já. Sim. Então, o Armagedon. Ou seja, Joel é um livro também escatológico. Sim, exatamente isso aí. Isso é uma guerra entre os teólogos, né? Porque tudo, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, hoje a gente está vivendo uma geração chata, uma geração boba. A verdade é essa. Hoje, se você notar, tem discussão na internet que perdem-se tempos e tempos e tempos e confundem milhares de pessoas com coisas secundárias. Secundárias. Vou dar um exemplo aqui. É porque a gente fica dando esse exemplo, aí vocês vão ficar curiosos para entender. Agora está uma guerrinha agora entre teólogos, agora falando sobre versículos que não constam na Bíblia original e constam na nossa. É porque se eu falar aqui, aí vocês vão ficar curiosos. Depois eu falo no privado. Porque vou dar um exemplo. Há castas de demônios que só saem com jejum e oração. No grego não tem esse versículo, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é perda de tempo. Hoje, as faculdades de teologia estão falando sobre a influência do homem na escrita da Bíblia. Para quê? Você está entendendo? Para que fazer isso? Qual a intenção disso? Será que Deus quer isso? A intenção é de desmerecer a palavra de Deus. Entende? Isso é descredibilizar a palavra. Entende? Esse é um pastor aí, não sei o que lá, Kravitz, sei lá. É o cara que está falando que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia foi homens, que mesmo inspirada por Deus, o homem colocou a emoção dele na escrita. Gente, para quê? Para quê? A Bíblia é Bíblia e ponto, acabou. Não preciso entrar nisso. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 15, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Acabou, ponto. A gente não cabe isso. Mas por que está criando isso? É distração. Essa é a palavra. Tirando o foco. Em vez de você focar na Bíblia, eu começo a botar, será que isso é isso mesmo? Hoje já relativizaram o pecado absurdamente. O pecado não é tão pecado assim. De repente, depende muito. Depende da forma que o cara... Está repreendido em nome de Jesus. Pecado é pecado e ponto. Está errado, está errado. Mas hoje, por que isso acontece? Por conta do coração do homem que não tem interesse. É isso aqui que João está tratando. Não tem interesse de coração em obedecer a palavra simplesmente. Hoje criam-se coisas. Hoje você vê pessoas que falam, né, do escalafobético da Bíblia. Coisas absurdas. Conhece a Bíblia de trás para frente, fala de versículos sem olhar. É uma coisa linda, mas não ama. Não perdoa. Julga condenando. Fala mal do outro. A Bíblia fala, porque você fez tatuagem, vai para o inferno. Caraca, o maldizente também. Queridão, vamos junto, agarradinho então. Sabe? Eu fico nervoso, gente, desculpa. Eu fico muito nervoso com isso. Porque é muita besteira. E hoje o povo dá ouvido a isso. Você vê aí, né, tantos pastores aí, né, coaches aí falando, e Deus tem algo sobrenatural sobre a tua vida. Ai, meu Deus, que pastor, que pregação. Meu Deus, aonde? Aonde? Aí tu vê um estudo, né, que a gente viu aqui, o irmão Ailton falando sobre a Bíblia, tem coisa que eu nem ouvi, que eu nem sabia. Eu falei, meu Deus, quanta coisa a gente aprende quando vocês vêm aqui e pregam. Entende? Então, assim, a gente, quando fala de palavra, a gente tem que querer isso, é palavra. Mas, olha aí, por que a igreja ainda tem um lugar vazio?
Porque não é um culto de prosperidade. Quer ver? Eu já tive vontade de fazer isso. Um dia eu vou fazer isso. Eu vou botar uma placa grandona ali. E vou botar culto de profecia e prosperidade. Se eu botar um carro rodando aqui, você vai ver como é que isso aqui lota. Eu garanto para vocês que isso aqui lota. Lota. Se falar que é revelação, então, irmão, vai lotar, filho. Campanha das 7 sexta-feira. Venha fazer a campanha da rosa. Meu irmão, vai lotar assim, ó. Porque o povo está precisando disso. O povo precisa de ter alguma coisa palpável, ele tem que ver sinal, porque senão ele não acredita. Ele não busca Deus pelo que ele é. A base desse princípio foi justamente quando Moisés estava no monte e o pessoal pediu o bezerro porque queriam ver alguma coisa. Ver uma palpável. Palpável. Ah, Moisés subiu aí. Sabe lá o que vai acontecer? Será que ele volta? Será que ele volta? Será que ele não morreu? Então vamos criar aqui um bezerro aqui de ouro aqui para a gente tocar e começar a adorar isso aí para a gente ter resultado. O povo precisa disso. Né? O povo precisa de salzinho, precisa da horrazinha, precisa do salzinho grosso. O povo precisa disso. É o que a gente falou do gnosticismo. Né? É o gnosticismo, é a legalidade, é a mutação de religião, a religiosidade, por ter algo que eu tenho que colocar, eu tenho que botar uma pétala da rosa que o apóstolo do chapéu ungiu para botar na minha carteira. Você viu, o apóstolo chegou num lugar aí, não sei aonde que foi aí, a irmã foi, ela pegou um objeto, agora eu não lembro agora qual foi o objeto, e quando ele passou, ela foi, esfregou nas costas dele. Eu falei, misericórdia, que idolatria doentia é essa? Como se fosse Jesus, tocou na orla de Jesus, ela. Tocou na orla de Jesus. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Fala, irmã. É bom ter o microfone, porque senão eles não vão ouvir. Fica mais perto, minha querida. Muito obrigado. Fala. Não, com relação a essa parte de tentar, né, descredibilizar. A palavra, isso já vem lá desde o Éden. Muita né? coisa. Foi o que o Satanás fez com a Eva. A serpente. A Eva caiu na lábia. Será que é isso mesmo? E hoje não está sendo diferente. Não né? vai. Na verdade, a tendência é piorar, porque agora tem a intenção do homem que foi instaurada pelo Satanás. O inimigo colocou todo o desígnio que ele quer de destruição de família, de corrupção humana, corrupção de mente. Por que a palavra de Deus diz para que não falte o óleo sobre a sua cabeça, que é a definição do Espírito Santo que traz a ideia do pecado, juízo e a justiça? Por que não falte o óleo? Porque aqui o pensamento deixa entrar tudo e vai para o coração. Aqui é a porta de entrada. A porta de entrada não é o coração, a porta de entrada é a tua mente. A porta de entrada é quando você maquina alto. O pecado, ele nasce aqui. Você já pensou aqui. Se eu passar pelaquela rua lá, eu vou passar na maquininha. E eu não vou conseguir aguentar, eu vou jogar. Se eu encontrar com fulana, eu vou pecar. Se eu encontrar com o Beltrano, eu vou pecar. Se eu tiver a condição de pegar esse dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro, porque vai acontecer. Eu já pequei aqui, ó. O pecado nasceu aqui. Aí quando você peca aqui, traz para o teu coração, contamina teu coração. Esse é o grande problema. Então, quando veio essa malícia do mal, de colocar descrença na palavra, quantas pessoas hoje não acreditam na Bíblia? Fala. E esses 4 gafanhotos estão falando justamente do aumento, né, da iniquidade. Você vê que um veio, fez uma destruição, o outro veio, é para acabar forte, mesmo. Então... É isso aí. É para acabar. Por isso que tem essas teses, né? Alguns falam sobre 4 ondas, né, de gafanhotos, e outros falam que foi a ideia de destruição por inteiro, né? Onde um acabava até com o resto do outro. Um acabava com o outro, a ponto de não ter mais o que fazer. Tá? Então, mas a ideia que a gente precisa compreender aqui, mais importante é isso. Versículo 7. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira. Arrancou-lhe a casca e a lançou por terra, e os seus galhos se embranqueceram.
Lamenta como a virgem que está vestida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. A gente vê que ele fala sobre acabou as vinhas, acabou a lavoura. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante quando ele fala aqui no versículo 9 sobre a falta que fez na obra, porque tudo vinha de oferta, tudo aquilo que precisava para manter, vinha do campo também. Né? E quando ele diz aqui, ó, foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo do Senhor, aquilo que era necessário para manter o templo, acabou. E ele diz aqui, os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Está falando dos pastores. Acabou o provento. Eu achei interessante a virgem, né? A moça estava esperando se casar. Ele fazia festa. Acabou. Ela Acabou. estava tão desolada, triste, abatida. E o profeta fala, lamente como ela. Como se estivesse vestida de pano de saco. Mas é. Ou seja, não tem a provisão. Ele está dizendo o seguinte, não tem a provisão para isso. Quando ele fala que assolou, no início do 7, assolou a minha videira, a gente traduz que acabou a própria alegria dele. Acabou. A alegria, acabou. representa a alegria, né? O vinho. Não, Então, não tem isso mais. E ele falou da minha, ou seja, até a minha alegria acabou. Acabou. Imagine dos outros. Acabou. E ele está dizendo, isso... Fala, oi? Ele não comeu só a folha, comeu as Não, cascas tudo. da- Acabou. A gente precisa entender assim, o que ele está dizendo é o seguinte, tudo foi afetado. Até o ponto da igreja ser afetada. Eu tô tentando fazer uma analogia com o tempo de hoje para a gente compreender. Quando tudo isso acontecer, a igreja vai ser afetada. A igreja vai ser afetada. Quando os templos vão ser fechados. Ou vocês acham que não? Vão ser fechados. Agora saiu um novo projeto aí, né? Que as igrejas têm isenção fiscal. Fala aí. Fala, pode falar. Isso é importante. Saiu um novo um projeto, ainda não é lei, que as igrejas têm isenção fiscal para acabar com a isenção fiscal. Isso aí já vem, ó. Isso aí já vem, para que a igreja pague imposto. Porque eles estão dizendo o seguinte, a igreja é rica. Ela tem condições de pagar imposto. Olha aí. Aí você vê uma igreja que é multimilionária, ela tem condições de pagar. Mas e a nossa igreja? Vou dar um exemplo, bem prático. E a nossa igreja? Você imagina? Então, esse tipo de coisa é o que vai acontecer, vai assolar. E ele está dizendo aqui, ó, foi cortada a oferta de cereais, a libação do templo do Senhor, os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. E aí, ele fala sobre as plantações, o que a seca não destruiu, os gafanhotos terminaram. Olha o sofrimento que tem aqui do versículo 10 ao 12, diz assim, ó, o campo está assolado e a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Despertai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, acabou. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram, a alegria se secou entre os filhos dos homens. Acabou. Imagina isso. Acabou. Acabou. E ele fala, aí ele começa a fazer um alerta. Olha como é que ele chama agora. Olha quando ele começa a fazer a chamada do povo. E ele começa pelos líderes, e nós, é isso aqui, ó, isso que eu acho lindo. Ele fala assim, ó, versículo 13: cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra para o templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Olha como é que ele faz a chamada.
Ele começa chamando os sacerdotes, ele começa chamando os líderes. Olha, vocês têm que acordar. Vocês precisam clamar a Deus, usar a autoridade que você tem, que Deus te deu, para você clamar a Deus e chamar a Deus e puxar, e você trazer a existência, o poder e a misericórdia de Deus sobre o povo, que vocês não estão vendo. Chama a assembleia, traz o povo para dentro da igreja. É isso que ele está dizendo. Você está entendendo? Está tendo a dissensão. É isso aí. Muito bem lembrado. É isso aí. Hoje, a dissensão entre igrejas, quando na verdade era para estar todo mundo se unindo. Era para estar se unindo, era para a gente estar junto, era para as igrejas estar junto, fazendo clamores em praças públicas. Era para a gente estar fazendo isso. E hoje é ego. É ego. Quem é que está fazendo? Sou eu? Não sou eu, então. Pô, vamos ficar aqui a gente. Acabou. Exatamente, a minha igreja não é mais igreja do Senhor. No sentido literário da palavra, tá? Que eu estou dizendo. Porque quando a gente fala nossa minha igreja é quando você apresenta ela, né, para alguém. Mas eu digo, a minha igreja, eu falo de prazer, de você estar. Quando eu falo de templo, né, eu falo o prazer de estar na minha igreja, naquele lugar que Deus instituiu para que eu venha congregar. Não é a igreja do pastor Márcio, não é a igreja do pastor Paulo, não é a igreja do pastor Luciano, não é a igreja da Rosina, não é a igreja de ninguém, é a igreja do Senhor, onde nós viemos a congregar, porque Deus instituiu isso para a gente. Fala. É o ego. Tudo por conta do ego. A doutrina humana que não provém da Bíblia é ego. E outras vêm da Bíblia, mas com o entendimento do homem, para usar contra a pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico, né? Se você não dizima, você vai para o inferno. E o preço que foi pago na cruz não foi suficiente? Não era isso que o apóstolo Paulo lutou tanto e falou em todas as igrejas, principalmente em Corinto? Entende? Invalida o sacrifício de Cristo. Pois é, se o dízimo é mais alto do que o preço que foi pago de cruz, por nosso Senhor, o sangue dele, aí começam as seitas. Entende? Onde eu acredito nisso daqui, eu faço daquilo ali o meu Senhor. Aquilo ali é o meu Senhor. É o martelo de Thor. É a mãozinha santa. É a toalhinha que salva. É a toalha com a mão que leva para Israel e lá vai. Nunca vi. Onde está onde que está escrito isso aqui na Bíblia? Onde está dizendo que se levar uma coisa em Israel? Aonde? É só tu perguntar. Aonde que está dizendo isso? Aonde que está falando que a Rosinha salva? Onde que a Rosinha vai fazer alguma coisa pela minha vida? Onde que está escrito? É só perguntar isso. Onde está escrito? A única coisa que se fala de Israel é orar por Israel. Orar. Orar por Israel. É só isso. Agora, não é você ir lá e pegar uma pedra e fazer qualquer coisa. Não, você quer ir visitar, vá visitar. Mas isso não produz mais ou menos santificação na sua vida. Ser de santo como eu sou santo, não está falando de pedra. Não existe nenhuma prerrogativa para a salvação a não Nada ser disso. Cristo. Nada. Nada. Quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus. É a palavra de Deus que faz isso. Acabou, não tem outra coisa. Eu tenho uma pedrinha de Israel que eu ganhei. Ai, que coisa linda. Mas só está guardada lá. Mas está lá, é uma pedrinha. Não tem valor nenhum. É só um artefato. Então a gente vê que ele está falando sobre isso. E aí no versículo 15, o reflexo do que seria o dia do Senhor. Ele está dando um prenúncio. Ele está dizendo assim, versículo 15, ai do dia. Eita, Jesus, olha isso. Ai do dia. Pois o dia do Senhor está perto. Ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Não está o mantimento cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo do templo do nosso Deus? Olha isso. A semente mirrou debaixo dos turrões da terra. Os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado? As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Até os rebanhos das ovelhas estão sofrendo. Até aqui. Olha isso. Vou ler de novo aqui para o pastor falar. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto. Ele está dizendo, tudo aquilo que ele falou, ele está dizendo o seguinte, vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês não têm noção do dia do Senhor.
Ai do dia. Ó, vocês não têm noção do que vai acontecer, não. Será que vocês não estão vendo? Olha como é que ele fala assim, ó. Ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Não está o mantimento cortado de diante dos nossos olhos. Vocês não estão vendo, não, o que está acontecendo? Fala. Aí a prova aí de que é um livro escatológico. O verso 15 aponta para Apocalipse 6,17. Aí, lê aí. Apocalipse 6,17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem? Então, ele já está aqui prenunciando o grande dia do Senhor, que É o prenúncio. foi revelado a João, que escreveu em Apocalipse. É o prenúncio. Ele está dizendo o seguinte, olha, é o dia do Senhor. Vocês não estão prestando... Eu viajo muito, né, na Bíblia por causa disso. Eu fico imaginando ele falando isso. Não sei se vocês fazem isso. Você imagina, o profeta fala assim, gente, vocês estão vendo isso que está acontecendo? Vocês não têm noção como vai acontecer no dia do Senhor, não. É isso aqui, ó, pior do que isso. Vocês não estão vendo, não? Vai doer muito. Vai ser brabo. Vocês não têm noção do que vai acontecer, não. Vocês não estão vendo isso, não, que está acontecendo, que está tudo acabando aí, não. Vocês não estão vendo que até os gados estão sofrendo, as ovelhas estão sofrendo, não tem pasto. Vocês não estão vendo isso, não? Aí vamos trazer para os nossos dias? Vamos, posso trazer para os nossos dias? Vou dar um exemplo para vocês. A nossa economia nunca teve um rombo tão grande devendo já nos primeiros 8 meses de qualquer governo na história do Brasil. Nunca. Ano passado a gente estava com superávit. E nesses primeiros 8 meses a gente está devendo mais de 40 bilhões já. Aí você fala isso para algumas pessoas, a pessoa fala assim, não, mas tudo está melhor. Aí parece que é um profeta falando assim, cara, você não está vendo, não. Você não está entendendo. Às vezes a gente vê umas coisas que é impressionante. Você fala assim, o cara vive de corrupção, o cara fez a corrupção, roubou tudo que você imagina, pessoas devolvendo dinheiro. Pessoas devolvendo dinheiro. Então aconteceu, porque ninguém vai devolver um dinheiro que não roubou. Faz sentido isso ou não? Você vai devolver um dinheiro que você não roubou? Como é que alguém vai dizer que assim, ó, eu participei do roubo, delação premiada. Eu participei do roubo para diminuir a pena dele. Eu participei, o cara estava lá e ele mandou. Agora eu vou devolver a minha parte que eu roubei. Como é que uma pessoa diz que não teve culpa se alguém está devolvendo dinheiro? Você está entendendo? Aí você fala isso com uma pessoa, a pessoa fala que assim, ah, mas o outro roubou joia. O cara destruiu o país todo, mas o cara reclamou porque o cara trouxe relógio de fora. Você está de brincadeira? Você está entendendo a cegueira? Você está entendendo a cegueira? Trazendo para o nosso ambiente espiritual, para a nossa vida como servo de Deus, a pessoa fala assim, já escutei isso, vocês já escutaram com certeza. Perto da minha morte eu aceito Jesus. Ele não sabe quando vai morrer. Você sabe quando você vai morrer? Não, porque tem gente que vive a vida toda, curte a vida toda, lá no último dia, no leito do hospital, ele vai e aceita Jesus. Você sabe se vai ter essa oportunidade? Você sabe se você vai ter? Não sabe, a pessoa está totalmente alucinada. O que ele está dizendo aqui é basicamente isso. Eu sinto essa euforia nervosa dele nesse texto. A ponto de ele chegar aqui no verso 19 e falar o seguinte, olha que ele chama o povo, ele chama o sacerdote, ele fala, chama a assembleia, chama o povo para clamar. Olha o que está acontecendo, olha tudo isso, um dia do Senhor, gente, é isso aqui, é pior, vai ser isso aqui, o negócio vai ser complicado. Ele chega no verso 19 e ele mesmo clama. Olha que coisa interessante, ele mesmo chega ao ponto que ele fala assim, é tipo, eu não vou esperar não. Eu vou fazer a minha parte. E isso traz uma consciência para a gente no estudo. Olha o que ele faz no 19. A ti, ó Senhor, clamo. Ele não chamou o povo para clamar, ele não falou, sacerdotes, acordem, chama o povo para a assembleia. Vamos clamar, vamos santificar, vamos praticar jejum, vamos fazer tudo que a gente puder para a gente se aproximar de Deus, para que nosso interesse de coração, para que Deus tenha misericórdia sobre a nossa vida e mude o cenário.
E ele chega a um tempo que ele fala assim, ai, desse dia que vai chegar, tá, vai ser muito complicado, vocês não estão vendo as coisas acontecendo, não? Ah, então faz o seguinte, eu não vou falar mais nada não, a ti, Senhor, clamo. Olha aqui que ele fala, ó, a ti, Senhor, clamo, verso 19, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo, também todos os animais do campo clamam a ti, os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Ele mesmo já foi fazer a parte dele, falou assim, ah, na boa, eu viajo, tá, gente? Não está dizendo o texto, não está dizendo isso. Mas eu fico pensando assim, na boa, cara, já estou falando isso para vocês não estão vendo, eu vou clamar. Senhor, eu clamo a ti, olha o que está acontecendo. Tem misericórdia, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Não está escrito isso aqui, tá? Eu estou trazendo para a gente compreender, eu acho que o desespero do profeta em falar assim, Senhor, por mais que eu fale, por mais que esteja aqui, ó, aos nossos olhos, e eles não estão enxergando. Então, vou fazer a minha parte, Senhor, eu clamo a ti. Olha o que está acontecendo. Se cada um tiver essa consciência e fizer a sua parte, tudo muda. Tudo muda. Se cada um de nós tomarmos a consciência de clamar a Deus e fazer a nossa parte, cada um de nós tomar, eu não vou me preocupar se ela não está fazendo. O tempo que eu estou perdendo, tentando convencer ela de alguma coisa que eu não tenho capacidade de convencer, eu faço. Tudo muda. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, tudo muda. Quer ver? Traz para o teu casamento. A minha esposa não muda, o meu marido não muda, então eu vou mudar. Se eu mudar e ela tiver a mesma consciência, ela vai mudar. Você não precisa convencer ninguém de mudança. Ela vai mudar e eu vou mudar. Tudo muda. No meu trabalho é a mesma coisa. Se eu fizer a minha parte, eu não espero o meu coleguinha fazer. Se ele tiver a mesma consciência que eu, ele faz a parte dele, eu faço a minha parte, a empresa prospera. Tudo. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, tudo muda. É consciência do que eu preciso fazer. Eu não tenho a capacidade de convencer ninguém a nada. Mas tudo que está escrito aqui é para o nosso ensino. Se essa palavra que a gente está tendo aqui é um alerta de tudo isso que está acontecendo, será que nós não estamos vendo debaixo dos nossos olhos? Será que a gente não está vendo o que está acontecendo? Será que isso tudo que está acontecendo aí é pura coincidência? Será que tudo isso que tem acontecido no mundo, essa maldade de pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, por causa de herança, por causa de dinheiro, as pessoas atropelam, as pessoas matam. Marido mata a mulher porque a mulher largou o cara, então ele vai lá e mata. Mata o filho também para não ter problema. Crente matando crente, crente amaldiçoando o irmão. Amaldiçoando. Será que isso não é sinal? Será que essa palavra que está em Joel, que foi instituída lá no coraçãozinho do pastor Paulo, porque foi ideia dele de dar esse livro, será que Deus não está falando assim, acorda, eu prefiro tomar isso para a minha vida? E você? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. No capítulo 2, dando um spoiler, olha como é que inicia. Quem que vai dar o 2? Pastor Paulo, né? Ai, meu pai. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Aí o restante é com o pastor Paulo. Venham, que com certeza Deus vai falar muito com a gente. Irmãos, a gente precisa ouvir isso aqui. E olha que interessante, porque quando a gente fala que Joel é um livro, pode ser considerado um livro escatológico, qual foi o estudo que a gente terminou? Então, a gente vê que Deus, Ele está trazendo para nós um ensino, para a gente estar preparado. Mas por que Ele está trazendo esse ensino para a gente estar preparado? Será que... A gente não sabe, será que a gente vai viver isso? Será que não? É o que eu sempre digo. Ah, você é arminiano, você é calvinista. Não importa isso, gente. Isso é tratado na teologia como coisas secundárias. Não tem importância. Não tá na Bíblia isso? Arminiano, calvinista, está dizendo? Não, ele está dizendo o quê? Está pronto.
Você tem que estar pronto. Não importa, você não sabe o dia que vai vir. Você não sabe o dia que vai acontecer. Esteja pronto. É isso. A gente precisa estar pronto. Então, quando essa palavra vem para o nosso coração, é para que a gente entenda que as coisas estão sendo mostradas aí, está tudo acontecendo. Agora cabe a gente. Gente, não é brincadeira. O negócio tá brabo. Tá brabo. Essa semana eu já fiquei sabendo de 2 pastores que se suicidou. As pessoas, não estou falando só de pastor, não, eu estou dando o nível de pastor por conta do conhecimento que ele tem de Bíblia, que eu acredito que ele tenha. O cara se suicidou, sabendo de Bíblia. Você imagina as pessoas hoje aí que estão se suicidando porque o marido largou, porque a mulher largou. Quantas pessoas estão em depressão? Viu aí o rapazinho aí, né? Que a gente falou agora esses dias, o rapazinho que se matou? Estava com dinheiro rico, vivendo a vida que queria, irmãos. A verdade é essa. A gente reclamando que a gente não tem dinheiro para pagar a conta. O cara tem o dinheiro para pagar todas as contas que ele precisava e ele ia fazer daqui até para o neto dele, se bobear. O diabo entrou aqui, ó. Tum. Já era, filho. Está na conta. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar a live. E terça-feira, capítulo 2, para a glória de Deus. Só concluir.